Queridos, quero iniciar cumprimentando a minha esposa Fernanda, secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, em seu nome, todos os demais secretários, membros da nossa equipe de governo, cumprimentando aqui, que faz parte desse evento, o Michele, nosso secretário de Saúde Pública, cumprimentar o Ratinho Júnior, secretário de Desenvolvimento Urbano, o Munir Shawish, que é o nosso presidente da Sanepar, o Juraci Barbosa Sobrinho, presidente da Fomento Paraná, cumprimentar o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, o nosso líder no parlamento, deputado Luiz Cláudio Romanelli, em seus nomes, os demais deputados e deputadas aqui presentes. Quero cumprimentar o prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheleto, que é um valoroso companheiro, uma das maiores lideranças municipalistas deste estado e deste país. Uma pessoa que tem de berço o compromisso com uma política limpa, decente, séria e de resultados em favor da nossa sociedade, porque é filho de Moacir Micheleto, dos maiores deputados que o Paraná já produziu. Em nome do Marcel, eu quero cumprimentar todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras, vereador professor Galdino, aqui de Curitiba, associações de municípios do Paraná, enfim, profissionais da imprensa, e dizer em breves palavras, porque já ouvimos muito discurso, todos que me antecederam falaram longamente e com muita propriedade, me restou talvez poucas palavras para me dirigir a cada um de vocês. Mas quero aqui renovar os meus compromissos com o municipalismo, que já tive a oportunidade na prática de demonstrar ao longo de 4 anos de mandato. O reconhecimento das dificuldades que estados e municípios atravessam. Como disse muito bem o prefeito Marcel, com uma extravagante concentração de recursos lá em Brasília. E cada vez mais responsabilidades e atribuições sendo repassadas para estados e municípios, sem a devida contrapartida financeira. Ao contrário, sistematicamente cortesia com o chapéu alheio, com isenção de impostos que são compartilhados. A impressão que eu tenho, e cada dia está mais clara, é que o governo federal quer estados e municípios enfraquecidos, de joelhos, com o pires na mão, totalmente dependentes do poder central. E cadê os recursos do Brasil? Pela má gestão ou pelos desvios, temos rombos em todas as áreas da administração. Ao Paraná mesmo, só na área de saúde, tem uma dívida conosco de 540 milhões de reais. Mas nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Estamos investindo nas cidades onde as pessoas vivem. Ninguém melhor do que vocês para corroborarem as minhas palavras. É nas cidades que as pessoas precisam da presença do poder público para ter a condição de uma vida melhor. E nós encontramos o caminho do municipalismo, o caminho do respeito, o caminho do diálogo. Quantas vezes ouvi, na época em que era deputado, na época em que fui prefeito de Curitiba, pude testemunhar o receio dos prefeitos de virem a Curitiba, de virem ao Palácio Iguaçu, com os projetos embaixo do braço, para reivindicar o que é de direito de vocês, investimento nas suas cidades. E o receio de repente, dependendo do humor do governador, serem humilhados em público. Esse tempo passou do desrespeito, da truculência, das bravatas. Inauguramos um novo tempo do entendimento, do trabalho conjunto, da soma de esforços para conseguirmos superar e vencer os desafios que não são poucos.
ouvi sistematicamente dos prefeitos e prefeitas que nunca viram tantos investimentos nas suas cidades. Aí fomos pegos de surpresa com a deterioração da economia, com o boicote do governo federal ao nosso estado, que ficou muito claro na mídia nacional. O Proinvest, o Paraná, foi o único que até então não tinha recebido os recursos que são de direito dos paranaenses, que contribuem com o suor do seu trabalho e impostos que vão a Brasília, quinto maior contribuinte, e o penúltimo a receber financiamentos e empréstimos. 23º em receber recursos. Nós não podemos aceitar essa discriminação política com o Estado que tanto ajuda o Brasil. Nesta crise, o Paraná não é parte do problema. O Paraná será, com absoluta certeza, parte da solução ao Brasil, porque daqui saem riquezas. Quantas vezes o Paraná salvou o Brasil com a forte produção agrícola, que gera divisas ao país, muitas riquezas aos paranaenses, aquece a economia dos pequenos municípios, milhares e milhares de empregos à nossa gente, equilibra e garante superávit à balança comercial brasileira. Esta é a força do nosso trabalho. Nós não abrimos mão de continuar trabalhando em favor do desenvolvimento do Paraná, continuar trabalhando pelo fortalecimento da nossa economia, mas, acima de tudo, continuar trabalhando para garantir bem-estar social a todas as famílias do estado do Paraná. Temos números que nos orgulham muito. Temos números que são reconhecidos nacionalmente. E o caminho está traçado. Conseguimos avanços expressivos na educação. O maior investimento da história. Passamos dos 30%, atingindo cerca de 35% das receitas investidas em educação. Aos professores, 60% de aumento salarial, que representa, Zé Maria, nada mais, nada menos do que o maior aumento salarial da história da educação do Paraná e o maior do Brasil. Mas não para aí só. De hora atividade, gente, foi 75% de ampliação. Ao passo que o ex-governador, que subiu no trio elétrico para instigar a massa contra a gente, contra o parlamento e o executivo, gravou um vídeo que está à disposição para quem quiser ouvir, quem já não viu. Entrando com uma DIN contra o piso nacional dos professores de R$ 950. E a mesma DIN contra a hora atividade. Hora atividade, nosso governo deu 75% de aumento. E a DIN que ele entrou contra R$ 950 de salário, hoje o piso nacional não é 950, é R$ 3.194. Trouxemos educação especial para dentro da rede estadual de ensino, quando o governo federal queria acabar com o ensino especial, queria acabar com as APAES no Brasil, nós as protegemos. Queriam impor a inclusão radical que sabemos que é impossível. Repassamos aos prefeitos, estou falando na frente dos senhores e senhoras. Triplicamos o repasse, mais que triplicamos, para cobrir os seus gastos com transporte escolar. Melhoramos a qualidade dos alimentos que compõem a nossa merenda escolar. Enfim, tudo o que era possível e mais um pouco ao nosso alcance foi garantido para a educação do estado do Paraná. Lembrando do ensino superior, que em 2010, o orçamento para as nossas 7 universidades era de R$ 1.300 bilhões. Fechamos o ano passado com R$ 2.400 bilhões no orçamento das nossas universidades. Quase 100% de aumento. Agora, a proposta foi oferecida aos professores. Construímos a proposta da reestruturação do sistema previdenciário do Paraná, que também é o mais capitalizado do Brasil. Disse isso em Brasília,
uma oportunidade que tive com profissionais da imprensa, a Cristiana Lobo, ao Carlos Monforte, que é o fundo mais capitalizado do país, quando o governo federal nem este fundo previdenciário tem. 8 bilhões e meio de reais no fundo previdenciário. O que fizemos? Deslocamos 33 mil servidores do fundo financeiro para o previdenciário. E espalharam para a sociedade, para os servidores, queriam acabar com as suas aposentadorias. Qualquer um que ouve isso fica furioso. Eu também ficaria, mas não é verdade. Garantimos o quê? Sustentabilidade ao fundo, sustentabilidade ao tesouro do Estado, que pode arcar com os investimentos que somam 380 milhões de reais ao mês. Construímos essa proposta com o Ministério Público. Construímos esta proposta com especialistas independentes de previdência que se somaram aos do Estado. Agora, Edgar, você não convence quem não quer ser convencido. Esses sindicatos que têm outra motivação que não a defesa legítima dos interesses dos professores, tem motivação político-partidária, isso está claro para toda a sociedade e cada vez mais evidente. Só faltava um estado do PSDB para ter greve. Faltava, porque semana passada também começaram a greve em Goiás. Isso desvia o foco das matérias que estão em votação no Congresso Nacional, gente. A retirada de direitos históricos de trabalhadores, abono salarial, seguro-desemprego, o salário, a pensão das viúvas, de 1 para 2,5% a desoneração da folha de pagamentos, e me parece que enquanto não acabar toda essa votação, estão estimulando a greve em todos esses estados. Vamos abrir os olhos. Olha o que já fizemos e continuamos fazendo pela educação. O dinheiro vem de um lugar só. Ao contrário do que alguns pensam ou sugerem, o Estado não fabrica dinheiro. O dinheiro é resultado do esforço dos paranaenses em pagar os seus impostos, que não são poucos e não são baixos. O governante tem que ter a responsabilidade do equilíbrio, de saber onde é que pode investir os recursos para garantir o bem-estar das famílias paranaenses. E é o que nós estamos fazendo. Se eu exagerar muito, não é só exagerar, se eu exagerar muito, vai faltar recurso para os municípios, para obras de infraestrutura urbana e viária. Se eu exagerar muito, vai faltar recurso para hospitais e unidades de saúde. Vai faltar recurso para estradas de melhor qualidade. Vai faltar dinheiro para viaturas e policiais nas ruas cuidando da segurança das suas famílias. Eu estou pagando um preço, estou colocando em jogo o meu capital político para fazer o que é certo pelo Estado do Paraná. A responsabilidade que eu assumi como governador. O aumento de 60%, gente, como eu disse, é o maior aumento da história do Paraná e o maior aumento do Brasil. E eu garanto a vocês, a proposta que apresentamos, em que pese todos os avanços, com ganho real. Porque enquanto a inflação nos últimos 4 anos foi de 26%, nós demos 60% de aumento. Portanto, quase 34% de ganho real. Se alguém aqui conhecer uma pessoa de qualquer setor da economia, qualquer atividade, que ganhou próximo disso, pode levantar a mão. E não me arrependo, porque educação sempre foi a minha prioridade na vida pública. Agora, faço outro desafio. A proposta que apresentamos, eu quero ver outro estado, ou quantos estados vão apresentar uma proposta parecida ao que nós apresentamos aos nossos professores. Isso está aí. É obrigação do Estado ser transparente, divulgar o salário, desde o governador até o mais humilde servidor. E se alguém tiver dúvida, como é que os professores do Paraná são tratados nesse governo, acesse o portal da transparência e veja na sua cidade quanto recebe de salário os nossos professores, que vão continuar, quero deixar claro, merecendo todo o nosso respeito e toda a valorização, em que pese termos um sindicato que tem motivação político-partidária e quer o confronto, não quer resolver o problema, não estão preocupados se os nossos alunos estão fora da sala de aula,
Isso nós não podemos aceitar. Nós temos que manter a ordem nesse estado. Mas, enfim, na saúde não foi diferente, como disse o Michele. Tivemos um grande investimento maior de todos os governos do Paraná. Tenho orgulho de ser o governador que mais construiu casas populares nos últimos 4 anos. Foram 72 mil unidades. E detalhe, nos 399 municípios do Paraná, 13 mil casas no meio rural, o maior programa de moradia rural do Brasil. Ao passo que nos 8 anos anteriores foram entregues 18 mil casas em 8 anos. Entregamos 72 mil em 4 anos e outras 34 mil que já estão em construção para em breve serem inauguradas. Tenho orgulho de receber ao longo de 4 anos e agora, há 2 semanas, o reconhecimento do CAGED do Ministério do Trabalho, e o Romanelli foi nosso secretário do Trabalho, de que o Estado, neste quadrimestre, foi o 2º maior gerador de empregos com carteira assinada do Brasil. Ter o reconhecimento do IPEA mês passado, Fernanda, que o Estado do Paraná tem o 2º menor índice de desigualdade social do Brasil. O mesmo IPEA que atestou na nossa administração em Curitiba, a capital que mais reduziu pobreza e miséria no Brasil, da ordem de 65%. Agora, todos esses resultados, com o maior ciclo industrial que vivemos na história do Paraná, porque elaboramos programas como o Paraná Competitivo, temos diálogo com o setor produtivo, entendemos a importância dos investimentos privados para suprir as necessidades do nosso Estado, diferentemente de antes, que existia um discurso fundamentalista, ideológico contra o capital privado. E nós não. Capital privado é parceiro, sim, e é necessário para garantir o desenvolvimento do Estado do Paraná. Maior ciclo industrial, empresas e indústrias nacionais e internacionais que se instalam ou aumentam a sua produção no Estado. Enfim, todas as áreas nos orgulham bastante dos resultados que atingimos. Longe do ideal, mas é uma demonstração de que estamos no caminho certo. Como a Sanepar investe recursos que nunca vimos antes. Recorde de investimento da Sanepar de 2,5 bi. Recorde o investimento da Copel de 5,5 bilhões de reais. Está aqui a nossa prefeita Evani Justus de Guaratuba. Lá com os investimentos da Sanepar, nós temos índices em Guaratuba de coleta e tratamento de esgoto similares às cidades de países de primeiro mundo, com 92% ou 93%. Enfim, esses resultados que nos alegram, nos dão a certeza de estarmos diariamente justificando o nosso mandato e cumprindo a nossa obrigação com os paranaenses. Mas para alguns, isso é um grande incômodo, ver os bons resultados que atingimos hoje no Estado. Aqueles maus perdedores que não aceitaram há poucos meses atrás o resultado das urnas que nos deram a vitória no primeiro turno. Ou alguns incomodados porque não conseguiram, num tempo e num período muito maior, fazer o que nós fizemos em 4 anos. Mas não vamos entrar nessa provocação. Até porque o estilo de alguns, provocador, que não usa da verdade, só da mentira, nesse campo, ele é imbatível. Não vale a pena entrar nessa provocação. O que eles querem é desviar o foco para as grandes denúncias e escândalos no Brasil que assistimos diariamente e que nos envergonham. Porque essas denúncias estão circulando na imprensa mundial. São as denúncias de corrupção que nunca houve nada parecido na história da República Brasileira. E tenho lido em jornais internacionais que nunca houve em países de democracia, de regime democrático. Nunca houve nada parecido. Quer o quê? Desviar o foco. E, de certa forma, momentaneamente, conseguiram esse êxito. Numa fabricação de calúnias, numa produção em série de insultos e de acusações descabidas. Mas não vão paralisar o nosso governo. Não nos farão cruzar os braços
vamos continuar firmes, trabalhando e produzindo resultados positivos ao Estado do Paraná, porque temos vocês ao nosso lado. Prefeitos e prefeitas valorosos, trabalhadores que enfrentam dificuldades no dia a dia, dificuldades de repasses federais, a redução sistemática do fundo